Começa agora na nossa Rádio USA. Debate Nossa Rádio. Uma ótima tarde para você que sintoniza a nossa Rádio USA. Agora, 1h04, começamos mais um Debate Nossa Rádio. Hoje, sexta-feira, 7 de maio de 2021. Eu, Márcio Fonfo, chegando por aqui para comandar mais um assunto. Quero cumprimentar todos que sintonizam a nossa programação através dos 1260 AM de Boston, 1400 AM sul da Flórida, 107,1 FM, região norte de Miami, e todos ligados através do aplicativo Nossa Rádio USA, em qualquer parte do território norte-americano, ou também aqueles que nos acompanham em outras partes do mundo, inclusive no Brasil. Você podendo interagir com a gente através do nosso WhatsApp 954-500-1400 617-334-1260. O assunto de hoje, vamos falar sobre artes marciais. Tem muita gente que confunde, né? Tem muita gente que defende aí a ideia de que lutas acabam, em alguma medida, incentivando a violência, que não sejam práticas adequadas, por exemplo, para crianças, e que não seria esporte. Algumas modalidades, por exemplo, como a capoeira tradicional no Brasil, para aqueles que não concordam com a modalidade, argumentam que inclusive a capoeira teria aí relações com sincretismo religioso no Brasil e que talvez tivesse aí influências espirituais negativas para aqueles que praticam a capoeira. É um assunto que, sem dúvida, divide opiniões. E nós vamos tratá-lo a partir de agora aqui no Debate Nossa Rádio. Para isso, vou contar com a participação dele, que sempre me faz companhia, me ajudando aqui com os temas, com os assuntos, com as argumentações, com toda a sua experiência e visão. Estou falando do Dr. Cieder Madrona. Uma ótima tarde, Dr. Cieder. Boa tarde, Márcio. Um grande abraço à nossa audiência. Um prazer estar aqui. Mais uma sexta-feira. Como tem passado rápido a semana, Márcio? Sem dúvida alguma, hein? Mais uma sexta-feira, a semana voou. Já estamos no mês de maio. Daqui a pouquinho a gente fecha os olhos e vai ver, já é Natal, hein? Deixa eu trazer também para participar novamente na programação do Debate Nossa Rádio. Ele que já está se tornando já praticamente um sócio aqui, hein? Sempre com participações também muito produtivas, com opiniões contundentes, e hoje eu tenho certeza que não será diferente. Aliás, talvez muita gente venha se espantar, né? Com esse perfil também adotado aí pelo meu convidado de hoje. Vamos até o Brasil e acionar o pastor Roberto Cruvinel, que retorna à programação de hoje. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Márcio, muito boa tarde a você, ao Dr. Cieder e a sua seleta audiência, não somente nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, através aí das redes sociais. E como eu faço sempre, quero dizer-lhes, Rei Irene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico. Ô Márcio, você já ouviu, quando você era criança, alguém cantar: maior é Deus, pequeno sou eu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu? Já ouviu isso? Eu tenho uma leve lembrança, viu? Então, mas é verdade ou é mentira isso? Sim, né? É verdade, né? Certamente. Então, isso foi cantado por um dos maiores mestres de capoeira no Brasil, o mestre Pastinha. Não era evangélico, mas era verdade o que ele falava. Tá aí, ó. Já começou, já dando as suas considerações iniciais. Eu tenho certeza que o tema de hoje, ele vai ser bastante movimentado. Abraço aqui para Helena e pro Álvaro. Estamos juntos, sempre ligados aqui na audiência também do debate, e com os meus colegas então devidamente apresentados, nós podemos dar início aos trabalhos de hoje. Os assuntos de destaque aqui
no debate Nossa Rádio. 1:09, doutor Cieder Madrona, é um tema que, como eu disse, né, no meu destaque, né, na escalada, é um tema que suscita, e sem dúvida alguma, bastante debate, né? Tem muita gente contrária, por exemplo, às artes marciais, muita gente fala sobre o aspecto, talvez, de se fomentar a violência, de que não seria algo muito adequado, inclusive, né, para iniciação, por exemplo, esportiva de crianças, né? E aí tem o lado da capoeira também, acaba tendo, talvez, né, nesse mesmo balaio, né? As pessoas acabam classificando, né? Seria ali, talvez, uma prática esportiva, uma manifestação cultural, né? Mas que teria por trás aí algum ingrediente também de sincretismo religioso, de religiões, de conotações, talvez, mais voltadas também, talvez, para matrizes afro, e que talvez muita gente pudesse ter uma interpretação, né, uma interpretação equivocada com relação à capoeira. Eu gostaria de ouvir o Dr. Cieder, já nessa abertura, estabelecendo também a sua opinião sobre o tema dessa tarde. Perfeito, Márcio. Então, se você me permite falar um pouquinho de cada, mas antes disso, quando eu recebi a pauta de hoje, me fez lembrar um pouco da minha infância até ali a pré-adolescência, porque eu fui uma criança que praticou judô, Márcio. Então, eu vi ali muito de perto o que uma arte marcial pode contribuir para, vamos dizer assim, o desenvolvimento do ser humano. E aí eu já posso entrar trazendo aqui uma questão que poderemos falar de diferenças entre uma luta, uma arte marcial e violência. Então, hoje, muitas dessas lutas, inclusive, já são consideradas esportes. Você começa a falar de boxe, você hoje tem aí o UFC como tomou conta daqueles que gostam e praticam também esse esporte. Você vai falar das artes marciais do Oriente, né, principalmente ali Japão, China, que contribuíram muito também para o crescimento disso ao longo do mundo. E do Brasil, o que hoje eu consigo falar de referência é o jiu-jitsu e também a capoeira. Mas enfim, Márcio, até mesmo compartilhando um pouco da minha experiência, a arte marcial, ela faz você, primeiro, ter respeito ali ao seu sensei, ao seu mestre, ao seu líder. Cada um tem um nome. Você acaba tendo aquela pessoa como referência, no qual ele vai poder compartilhar tudo aquilo que ele adquiriu ao longo da sua vida para você ali que está iniciando, vamos dizer assim, nesse novo horizonte. Também você passa a ter respeito pelo seu próximo, respeito ao seu colega. Se você vê que ele já foi dominado, você já pode parar, porque ali aquela luta ela foi encerrada. Você não passa dos seus limites. E também existem regras no qual você tem que cumprir, senão você será penalizado. E por fim, Márcio, nessa parte aqui das artes marciais, se você me permite, eu quero falar um pouquinho mais ainda. Você entende até mesmo aonde os filmes, né, a arte, a sétima arte, ela vem trazer isso. Você pode falar ali de Karate Kid, aonde tem um lado, inclusive, da meditação, que faz você ter o seu controle próprio. Então, tudo que me remete à arte marcial, ela diz todos esses pontos positivos que eu disse. E aí, por outro lado, a violência, ela vai dizer de um ato de desrespeito, falta de ética, vandalismo. Então, tudo que vai contra a essa questão. E você me fez a pergunta sobre a capoeira. O que eu posso dizer é que capoeira, pelo menos na minha opinião, não tem religião, Márcio. O capoeirista, sim, ele tem ele pratica alguma questão. Então, o que eu posso dizer e encerrar e passar a palavra para o meu colega pastor Roberto é que ali existe apenas uma ferramenta. Como você vai utilizar essa ferramenta, e aí já compete a cada indivíduo.
Muito bem. Tá aí as considerações iniciais do Dr. Cieder Madrona, né? Fazendo também a sua revelação, né? Que já foi um judoca. Chegou até qual faixa, Dr. Cieder? Faixa laranja, amigo. Tá aí, faixa laranja. Eu posso dizer também que foi um judoca mirim, ainda muito pequenininho, né? Na época da fase de pré-escola, mas não avancei muito não, viu? Não avancei não. Não fui para aquele processo de evolução de faixas, né? Mas para aqueles que duvidam, inclusive eu tenho uma fotinho lá no meu Instagram, no @Márcio Fausto, fizer uma busca aí. Um dia desses eu até postei, né? Para fazer uma brincadeira, né? É um momento onde eu estou ali com o meu kimono, né? E recebendo uma medalhinha ali numa competição que tinha acontecido nas mãos do meu instrutor, né? E nas mãos do meu pai também. Mas faz muito tempo. Agora, pastor Roberto Cruvinel, né? Quando a gente trata desse tema, talvez a capoeira tenha aí, né? Um pouco mais de debate com relação a esse conteúdo que talvez existisse religioso, né? Mas quando falamos até de artes marciais, algumas artes marciais de origem asiática, o próprio judô, né? O sumô, muita gente também diz que tem uma ligação direta, por exemplo, com o budismo. Existe, então, cada arte marcial tem a sua religião, seria isso? Deixa eu fazer algumas considerações, Márcio. Eu comecei a treinar artes marciais no final dos anos 70. Treinei com um dos maiores mestres de Hapkido de São Paulo, aqui no Brasil. Fui aluno dele e hoje eu sou mestre de capoeira, sou presidente do Conselho de Pastores dos Capoeiristas de Cristo Internacional, que é um trabalho missionário. Quero lembrar que a capoeira é a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo. No mundo. Existe uma possibilidade fantástica missionária com relação à capoeira, mas eu vou entrar nesse assunto aqui. Só falar sobre a violência. Se nós tirarmos o texto fora do contexto, nós vamos defender que Jesus então foi violento, porque no Evangelho de Lucas 22, 36 a 38, Jesus manda comprar espada. E aí, no versículo 38 diz, então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Será que essas espadas eram para tricotar, descascar laranja? Ou porque fazia parte da cultura da época? O Dr. Cieder falou muito bem que na verdade, somente uma ferramenta. Lamentavelmente, nós vemos hoje profissionais de artes marciais que destoam da filosofia da arte marcial, ensinando violência, ensinando envolvimento religioso, mas estas personalidades, estes entes, não representam as comunidades ou as artes que ensinam. A sua pergunta foi muito interessante, porque, por exemplo, nós temos aí o Aikido, não é? Que o objetivo do Aikido é controlar tanto a si como o ambiente, não é? Nós temos o Judô e o Jiu-Jitsu, que foi muito difundido nos anos 60, 70 no Brasil. O Jiu-Jitsu ainda mais antigo com a família Gracie. Nós temos o Karatê, que foi difundido inclusive com esses filmes, muito divulgado com esses filmes que o Dr. Cieder falou. Nós temos o Kung Fu, que também tem uma origem mística, o Ninjitsu, Taekwondo coreano, o Hapkido que eu treinei, e a capoeira. Existe a capoeira no Brasil. Existe, Márcio, uma questão chamada falácia genética. O que é a falácia genética? É um argumento enganoso, sem fundamento, que pressupõe que uma vez que a origem de uma prática, a origem dela seja errada, por não ter origem cristã, então, sem considerar o seu desenvolvimento, ela continua errada hoje. Ora, a capoeira, ela foi criada para a defesa dos escravos, como aconteceu com Kung Fu. Para a defesa dos escravos. Ela foi maquiada por trás de uma dança. A Bíblia diz, inclusive, que eu posso adorar a Deus com danças.
Capoeira é uma arte marcial, inclusive já foi usada no UFC. Tem um lutador do UFC, vários lutadores do UFC brasileiros que usam a capoeira. Ela é uma luta realmente de combate, de contato, mas também é um esporte e também é cultura. Então as perguntas que se fazem é o seguinte: mas a capoeira então, ela se deriva de uma religião? Não. A capoeira, ela é derivada de uma série de danças africanas, ládia, nungolo, que esses escravos vindo ao Brasil, formaram a capoeira para a defesa própria. Agora, e as músicas? As músicas, por exemplo, as músicas falam do dia a dia do seu praticante. Se o seu praticante é devoto de alguma religião, ele canta no que é do dia a dia. Mas muitas músicas nem cantam isso. Você deve conhecer aquele Paranauê, Paraná, não é? Que não tem nenhuma conotação religiosa e nada, zero. Não é nenhuma conotação religiosa. Tem músicas que falam da história da Guerra do Paraguai, da Segunda Guerra Mundial, ladainhas. Então, o que acontece? Hoje, Márcio, a capoeira, ela está praticamente em todos os países do mundo. Países, inclusive, que não tem candomblé, não tem umbanda, não tem nenhuma religião afro. Se a capoeira tivesse necessariamente com vínculo religioso, não poderia estar nesses países. Então, a capoeira não tem religião, mas quem tem religião é o praticante. Sim, sim. É mais ou menos o que diz também o doutor Sieder, né? Com relação, por exemplo, a outras práticas, né? De lutas, a outras modalidades vinculadas às artes marciais. Aí você, o que você pensa a respeito disso? Você pode mandar a sua mensagem pro WhatsApp. Vamos focar hoje no WhatsApp aqui da Flórida. Eu tô com um pouquinho de dificuldade aqui de acessar também o WhatsApp, por exemplo, a partir de Boston. Você pode mandar sua mensagem pro 954-500-1400. 954-500-1400. O tema de hoje, artes marciais. Citamos aqui a defesa, por exemplo, daqueles que são contrários, né, a práticas e lutas, classificando-as, por exemplo, como violentas, que teriam aí essa capacidade de talvez, né, até despertar, né, dentro da criança, instintos mais agitados, que talvez não fizessem bem, por exemplo, a formação, né, desse indivíduo, né. Estamos falando aqui também destacando bastante a capoeira, que é um tipo de luta que também tem todo um envolvimento cultural e bastante disseminada no Brasil, né? E que tem aí em torno de si também, no imaginário de muitos, que pudesse ser aí talvez uma prática vinculada diretamente, por exemplo, a religiões africanas, né? E que teria todo esse sincretismo religioso, né? Você pode participar com a gente. Estou recebendo o Dr. Sieder Madrona e também tendo a oportunidade de novamente contar aqui na bancada com o pastor Roberto Cruvinel. Vou dar eu gostaria de me aprofundar um pouquinho mais, falando, né, sobre essa questão também que acaba muitas vezes gerando aí dúvidas, né, e questionamentos de que talvez, no caso, por exemplo, né, eu sei que nesse momento nós falamos para uma audiência muito grande de cristãos, né, e que porventura já devem ter ouvido algum tipo de orientação nesse sentido. Olha, lutas marciais não é uma coisa muito adequada para, por exemplo, aqueles que professam a palavra de Deus, aqueles que teriam aí por finalidade principal, né, serem propagadores da paz. Em que medida isso pode ser considerado um equívoco, doutor Sieder Madrona, partindo do pressuposto de que a luta tem ali as suas regras, né? E muito se fala também, aqueles que defendem, por exemplo, as mais diversas modalidades de lutas marciais, que existe todo um contexto por trás também, né? Que acaba indo exatamente contrário àqueles que acham que luta é só briga e vale tudo, né?
Pois é, Márcio, o que eu tenho a compartilhar com a nossa audiência a respeito dessa questão, ela pode também ser considerada numa espécie de cegueira, tá? E por que eu digo isso? Eu já vi vários casos de filhos não poderem praticar o esporte como o futebol, a paixão nacional, como não poderem praticar alguma aula de dança, mesmo das mais clássicas, como um balé, ou como as mais contemporâneas também, ou também você poder, você ser proibido de assistir televisão. Então são essas questões que, inclusive, Márcio, hoje refletem na quantidade enorme de jovens e até mesmo adultos que em algum momento da sua vida deixaram de ter um relacionamento mais próximo com Jesus e com isto também deixaram de frequentar as igrejas por orientações feitas pelo homem. Mas em momento algum havia dentro daquelas orientações, e é claro que precisa ter um acompanhamento, uma supervisão, que aquilo iria desagradar o coração de Deus ou afastar dele da comunhão que ele tinha com o Espírito Santo, por exemplo. Muito bem destacado. Tem aqui a participação do Mal. Ele está falando a respeito do debate de artes marciais. Sou praticante de capoeira também. Posso dizer que meu mestre nunca estimulou ou colocou a religião de matriz africana como obrigatória para a prática da capoeira. Obviamente são manifestações da cultura afro-brasileira, mas o momento religioso é específico para a religião. Assim como a capoeira ocupa o seu tempo e espaço. Tá mandando um abraço também pro pastor Cruvinel, grande amigo e mestre de capoeira. Pastor Cruvinel, sem dúvida alguma o pastor deve ouvir bastante a respeito disso, né? Não só especificamente com relação à capoeira, mas talvez essa desinformação, né? De que as lutas marciais não fossem talvez modalidades esportivas das mais adequadas, por exemplo, para um cristão, porque poderia, né? Despertar ali os instintos, né? Mais ferozes do ser humano. Na verdade, quem tá aí meio atrapalhado com os seus sentimentos, independe da modalidade esportiva, né? De repente ele pode ser aí um zagueirão dentro de um gramado também violento, né? Não é uma coisa restrita, por exemplo, ao fato dele ir lá desafogar toda a raiva e ira numa luta, né, pastor? É verdade, Márcio. O pastor Cieder falou, o doutor Cieder falou algo muito importante sobre a questão do propósito do seu treinamento e da sua supervisão. Você quer ver se a pessoa é crente mesmo? Coloca uma bola de futebol nos pés dele. Porque dentro da igreja todo mundo, aleluia, glória a Deus, né? Mas quando ela está num esporte, por exemplo, o futebol, um esporte de contato físico. Uhum. Deixa eu só mandar um abraço aos mestres. Tem mestres aqui pedindo o WhatsApp da rádio porque querem se manifestar aqui do Brasil. Olha aí. Vou repetir então. Para você que, por exemplo, está no Brasil acompanhando a nossa programação, coloca o +1, é o 954 500 1400. Coloca o mais, número 1. Aí coloca o 954 500 1400. O Mal que fez aqui a participação dele, ele completou que meu apelido é Mestre Pelé. Mestre Pelé é meu irmão, faz uns 40 anos já de treinamento de capoeira. Mas deixa eu dizer, primeiro, nós temos que dirimir algumas falácias de interpretação bíblica. Por exemplo, em Mateus 8, 5-13, Jesus não diz que combater é moralmente errado, pelo contrário. Em Romanos capítulo 13, de 1-5, Paulo fala do uso legítimo da força pelo governo para punir malfeitores. Agora, a capoeira, o esporte, por exemplo, tem muitos crentes que dizem, não, você se converteu, então você não precisa de exercício físico. Porque lá em 1 Timóteo 4,8 diz, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas o cidadão não lê tudo, não é? O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Bom, se é proveitoso para pouco, então aproveito pouco. Quantas pessoas se convertem e se tornam sedentários? Eram atletas e se tornam sedentários. Tem pessoas que vêm
vem na televisão combates, UFC, por exemplo, e não sabe que aquele pessoal é extremamente preparado. Irmãos, tem crentes da igreja que, se você falar um pouco mais alto com ele, ele não te olha na cara. E um praticante de arte marcial, se ele toma uma queda dentro daquilo que ele está treinando, ele levanta para abraçar o seu companheiro. E isso é uma grande diferença. É uma grande demonstração de domínio próprio até aí, né? Exatamente. Agora deixa eu te dar um dado. Você não entra em determinados países como missionário. Se você colocar no seu passaporte uma carta dizendo que você está indo para determinado país como missionário, você é impedido de entrar. Porém, como técnico ou mestre de algum esporte, você entra. Se você é mestre de capoeira, eu não quero me alongar muito nesse assunto para não criar problema a alguns colegas, mas se você é mestre de capoeira, o seu aluno tem que aprender a falar a língua portuguesa. Ora, uma barreira cultural já foi vencida aí. Ele tem que aprender a cantar. Pronto, outra questão evangelística já entra nisso. Sabe o que eu canto, Márcio? Eu devia ter montado o berimbau para cantar aqui. Eu canto assim: vou contar uma história que mudou meu coração. Vou falar de Jesus Cristo, vou falar de Jesus Cristo que me deu a salvação. Minha vida era perdida, eu só tinha ilusão, mas Jesus me transformou, me dando a salvação. E viva meu Deus! Aí todo mundo responde: viva meu Deus, camarada! E aí eu continuo falando de salvação. Em 3 eventos nossos, mais de 100 pessoas receberam a Jesus. Então hoje, nós usamos a arte marcial, a capoeira, a cultura, como uma ferramenta para trazer uma mensagem que não pode ser mudada. E aí, qual é a pergunta? Tem muita gente, o Dr. Sieder falou com propriedade, que fala as coisas sem estudar, na verdade, sem saber o que está falando. Há pouco tempo, um pastor no Brasil disse que a capoeira era o braço do diabo. Aí eu fui procurar o perfil do pastor, primeiro que ninguém conhece o pastor, né? E agora ele ficou conhecido. Primeiro, ele nunca treinou, ele nunca frequentou uma academia. Às vezes viu em assuntos, sites apologéticos. Eu quero dizer a você que hoje a capoeira é um instrumento de inclusão, o judô é um instrumento de inclusão. Eu tenho um aluno meu, pastor, esse aluno meu, ele é mestre de Kung Fu e compartilha a sua fé com seus alunos. Bem interessante isso. Deixa eu colocar aqui também para análise do pastor Roberto Cruvinel e também do Dr. Sieder Madrona, a participação de mais alguns ouvintes aqui. Primeiro o Aldenise, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Olá, Márcio, galera, sou o Aldenise, um bom baiano que sou, tô ouvindo um pastor aí capoeirista, mas não sou capoeirista. Já fui em várias academias. Cara, eu era muito brigão antigamente, novo. Aí entrei nas artes marciais, hoje eu sou faixa preta de karatê, Kyokushin, um dos mais técnicos violentos, pode dizer assim, mas me educou muito, eu era muito brigão de rua. Eu hoje posso dizer para você, depois eu me converti há 15 anos na igreja, e para dar um testemunho aqui, ser recém-convertido, eu fui na exposição, né, na minha cidade da Bahia, com aquele fogo, né? E eu na exposição tomando conta da barraca de caldo, de torta e tal, a igreja fazendo trabalhando na barraca lá para prol da igreja, fundos lá. Sim. Aí 2 vagabundos entrou e roubou a gente. Aí eu segui os caras, peguei os 2 caras no meio da galera, coloquei um no chão, segurei o outro, a polícia veio. O nosso irmão era tenente, também estava no comboio lá de 8 policial. Mas foi engraçado demais. Mas então, voltando a dizer, sou karateca, me educou muito, como cristão, já fiz projetos na igreja, então isso é fundamental, é muito bom. Obrigado, fico com Deus, um abraço. Legal. Tá aqui o testemunho e a experiência pessoal do Aldenise. Deixa eu ouvir o Maurício também. Vamos ver o Maurício. Boa tarde, eu acho interessante esse tipo de debate porque, na verdade, nós ficamos debatendo o que é permitido e o que não é permitido, o que o cristão pode fazer e o que o cristão não pode fazer, e vários assuntos nesse aspecto. Quando nós estamos fazendo uma coisa que entra no coração e altera
percepção da vida e principalmente a percepção que nós temos do Senhor Jesus, de Deus e do Espírito Santo, isso sim pode atrapalhar o desenvolvimento cristão da pessoa. Mas eu me lembro bem que Pedro também teve um sonho, um êxtase, em que ele foi levado a um lugar e nesse lugar Deus falou, come! E Pedro falou, não, Senhor, não como nada impuro. E o que Pedro aconteceu com ele? Ele mudou. Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado para que realmente o que é impuro, o que é puro. Isso também me relembra a suposta arte marcial de Israel, que é o Krav Maga, que na verdade reúne excelentes golpes, excelentes táticas de outras artes marciais. E por coincidência, amanhã, no nosso Amanhã, Pergunta pro Garotinho, vai um menino ser entrevistado junto com o pai dele, amanhã no nossa comunidade. Ryan de Souza, exato. Taekwondo, de jiu-jitsu, o menino perfeito. É fantástico. E ele termina muitas das lutas dele dizendo que Deus é fiel em um bom inglês e bem alto para todo mundo escutar. No final da luta, no quente, ele grita, Deus é fiel. Eu acho isso tão importante. Legal, tá aí, vou bem lembrado. Ryan de Souza, campeão de Taekwondo, vai estar com o garotinho amanhã no nossa comunidade, né? Amanhã, sábado, a partir das 8 da manhã. Você não pode perder também essa super entrevista. Agora, doutor Cier, deixa eu colocar uma pimentinha aqui nessa discussão. Porque também tem aquele texto, né? Bíblico que fala sobre, muita gente defende, né? A contrariedade, por exemplo, de um cristão nas lutas, né? Até mesmo na capoeira, nas lutas que são consideradas por muitos mais violentas, mais agressivas, né? De que tudo é lícito, mas em tudo convém. Como é que se explica, por exemplo, para uma pessoa que acha que tudo bem, pode até ser que não faça mal, mas de repente não faz tão bem também um cristão envolvendo em lutas desse tipo? Ou então a gente pode falar, né, Márcio, tudo é permitido, mas nem tudo edifica, mas enfim, o que a gente não pode fechar os olhos, até mesmo existem atletas que sofrem as consequências desse seu esporte. No Brasil a gente pode lembrar do boxeador Maguila, por exemplo, que com tantas pancadas na cabeça hoje ele tem uma vida um pouco mais comprometida. Porém, Márcio, o que a gente não pode confundir, se isso vai ser permitido ou proibido, se isso vai ser bênção ou se vai ser pecado, pegando um pouco do que o pastor Roberto disse, a gente começou a perceber até mesmo em mensagens e pregações no púlpito a respeito de atividades físicas, como ele bem mesmo colocou, a partir de um ponto em que pastores começaram a sofrer ataques cardíacos, a partir de um ponto em que pastores começaram a ter a sua vida comprometida pelo sedentarismo. Aí, dentro dessa parte hoje, não é incomum você ouvir que a atividade física é uma bênção para a sua saúde. Nos dias atuais, nunca foi tão necessário praticarmos algum esporte. Quem tem a oportunidade de conhecer, por exemplo, a sede da Igreja Internacional da Graça aqui em Massachusetts, sabe que tem um campo dentro da igreja. Então, campo e uma quadra, né? Uma quadra poliesportiva, exatamente. Exato. Então, olha para você ver como que hoje a gente tem que buscar entender e também discernir entre aquilo, vamos dizer, entre o joio e o trigo. O pastor mais uma vez disse sobre o futebol, né? Sobre as partidas de futebol. Eu já ouvi falar de pessoas que às vezes eles não gostam de jogar bola com cristãos porque ali o ponto, e é um ponto muito específico, tá? Que as pessoas elas não têm respeito ao próximo. Então, assim, você quer de fato revelar quem você coloca no momento de dificuldade, coloca no momento aonde ele vai ser mais vulnerável, aí de fato você vai provar quem ele de fato é. Na verdade, coloca uma bola então, né? entre eles, né? E põe todo mundo para correr atrás dela para ver se de repente a pessoa não vai se entregar, né? E vai de repente demonstrar, né? O que tem ali de mais verdadeiro dentro de si, né? É aquela coisa, né? Aquele cristão que vai, né, para uma partida de futebol
não fala palavrão, né? Mas bastou a bola rolar, a primeira entrada mais forte, ou aquele passe, né? Que não vem na medida pra ele, que aí o irmãozinho acaba se perdendo, né? E fala os mais variados impropérios, né? O Robson Nascimento também mandando o seu alô pra gente aqui, é um grande engano, quem pensa que a prática de artes marciais é sinônimo de violência. Pelo contrário, as artes marciais ensinam aos seus praticantes o autocontrole, a disciplina e a paz. É o assunto de hoje. Estamos recebendo o pastor Roberto Cruvinel, ele que é mestre de capoeira, né? Tá se revelando aqui, uma outra faceta, né? Do pastor Roberto Cruvinel, que é um professor de teologia, é realmente um profundo conhecedor, né? Das escrituras sagradas, esteve com a gente aqui debatendo outros assuntos bem profundos, né? E hoje também abrindo o leque aqui falando sobre artes marciais, sobre capoeira, né? Eu vou querer ouvir. Debate Nossa Rádio. Muito bem, vamos lá, estamos de volta com o Debate Nossa Rádio. Deixa eu aproveitar e gerar aqui algumas participações. Maurício Pataco mandando mais um áudio pra gente. Tem também uma pergunta que chegou e de repente o pastor Roberto Cruvinel pode explicar um pouquinho sobre os toques. O que seriam? São os toques, são passos, são características voltadas então para capoeira? Ô Márcio, os toques, a capoeira, ela não, quando começa, não tinha berimbau de arco, né? Usava tambor, e essa questão veio, houve uma evolução. Agora as pessoas questionam muito o nome dos toques. São Bento Grande, São Bento Pequeno, né? Qual que é a origem disso aí? Angola, Santa Maria. Agora veja bem, isso são somente nomes. Eu moro na cidade de São Paulo, então quer dizer, porque eu sou crente, eu tenho que mudar da cidade de São Paulo? Aí na América, o irmão mora na cidade de São Francisco. Ele tem que mudar da cidade de São Francisco, não é? Porque ele é evangélico, não tem a ver. E essa é uma questão... Então não teria nenhum evangélico em Aparecida do Norte, por exemplo, né? Ele teria que mudar de lá. Então o que acontece? Se eu mudar e falar como alguns irmãos nossos fazem, toque grande e toque pequeno, os mestres antigos, eles vão estranhar. Então nós temos que alcançá-los, chegar até eles. Então o que eles querem saber? Ele não quer saber se você é evangélico, budista, ele quer saber se você conhece os fundamentos da sua arte. E aí não tem coisa mais democrática do que uma roda de capoeira, que dentro da roda de capoeira ninguém pergunta qual a sua religião, sua posição. Lá tem doutor, tem operário, tem pedreiro, tem homem, tem mulher, tem criança. Então, essa é uma grande dúvida. Porque esses nomes são nomes tradicionais, que vêm desde sempre, entendeu? Sim. Agora a pergunta que eu deixei antes do intervalo comercial, doutor Céder Madrona, será que existe aí uma idade certa, talvez, para se ingressar em alguma modalidade de luta, né? Alguma modalidade de artes marciais? Márcio, eu vou te falar que com certeza cada uma das suas vertentes, vamos dizer assim, vai ter ali uma idade mínima, até mesmo porque precisa ter a comunicação, precisa de ter o entendimento, o diálogo. Então você tem que possuir, né, algumas características para que inclusive aquilo comece a fazer sentido para você. Mas uma coisa eu tenho certeza: quanto antes você puder colocar a criança para entender quais são as qualidades, as vantagens do que a arte marcial ela pode oferecer, como eu disse no início e finalizo também, para o desenvolvimento do ser humano, desde que você perceba que também nem tudo são flores e você tem que ter esse discernimento, eu recomendo. E até um complemento, eu achei que o pastor Roberto iria falar disso, até mesmo por ser o maior conhecedor disso. Se eu tiver errado, por favor, ele me corrija. A capoeira em si, né, Márcio, ela foi meio que um mecanismo de defesa dos escravos, até mesmo ali em virtude de alguma rebelião, até onde eu sei. Sim. E eles também se divertiam bastante através das músicas, das danças, porque era o dia inteiro em opressão, em você
ter aquele sofrimento ali, que era o único momento em que eles tinham uma comunhão, um refrigério, uma distração, então isso também servia até como algo muito prazeroso para eles. Legal, muito bem observado. E assim eu vou me despedir então já do Dr. Sieder Madrona, que então, mas abandonou de vez os tatames, o Dr. Sieder? Amigo, depois a gente mudou e aí a vida levou, e nessa época, como a gente era muito dependente dos pais, isso ficava em segundo plano, e hoje a gente é adulto com tantas outras questões, né, Márcio? A gente não tem mais um tempo para isso, mas eu admiro muito, e sempre quando eu posso, principalmente nas Olimpíadas, eu faço aquela campana ali, acompanhando e torcendo para os nossos compatriotas brasileiros, que, por sinal, dão sempre um show, né, Márcio? Sem dúvida, né? Deixa eu ver se eu me lembro, né? Existe um cumprimento aí entre os judocas, como é que é? Os, né? Não tem uma coisa assim? Os. Então eu me despeço, então. Quer dizer o quê? Eu não sei, amigo, se agora você me pegou. Mas é algo tradicional do judô, né? Sem dúvida, eu acho que a gente pode... como se fosse uma despedida. Eu não sei qual é o significado em japonês, mas é uma despedida. Eu imagino que seja talvez algo positivo, né? Que eu vejo muitos judocas fazerem esse cumprimento. Vamos nos apropriar aqui. Eu, como um judoca mirim, aposentado ainda antes dos 10 anos, e o Dr. Sieder, que avançou um pouquinho mais até a faixa laranja, eu me despeço do Dr. Sieder, então, Dr. Sieder. Grande abraço. Forte abraço. Pastor Roberto Cruvinel, estamos aqui nos últimos minutos. Eu gostaria que, de repente, o pastor Cruvinel pudesse, além de ficar à vontade para fazer suas considerações finais, falar rapidamente também. Será que as artes marciais são modalidades esportivas para todo mundo? Todo mundo, de repente, tem condição de se adequar, né? E focar mais nos benefícios e não ficar tanto atento, por exemplo, a dar vazão aí para até deformações que as pessoas têm, né? De repente, alguma pessoa que é mais violenta, tem uma personalidade mais incendiária, né? Ou de repente, as artes marciais não são modalidades disponíveis, por exemplo, para todo tipo de pessoa. Não, Márcio, é para todo tipo de pessoa. Na capoeira, nós dizemos que capoeira é para homem, menino e mulher. A didática é que é diferente. Hoje nós temos trabalhos excepcionais com crianças, excepcionais com pessoas da terceira idade, trabalhos excepcionais, você tem capoterapia. Hoje nós temos trabalhos com crianças especiais, tem mestres que têm defesa de mestrado e doutorado nessa área, que é maravilhoso. Agora, olha só, Paulo, em 1 Coríntios 9, 24 a 27, ele olhando o pessoal correndo no estádio, e na época a corrida grega era nu banhada de óleo, Paulo não teve dúvida, usou isso para fazer uma analogia, dizendo que eles correm por uma coroa corruptível e nós por uma incorruptível. Eu continuo me divertindo como quando eu era adolescente, quando eu chego numa roda de capoeira e compartilho a minha fé. A minha camisa que está escrito: a minha cultura não atrapalha a minha fé. Márcio, eu posso pedir para as pessoas me seguirem no Instagram? Deve, pastor Cruvinel, por favor. Olha, quem quiser me seguir no Instagram, @Roberto Cruvinel com L. Roberto Cruvinel, me segue lá, estamos chegando a quase 10 mil seguidores. E se inscreve no meu canal do YouTube, que eu tenho vários vídeos ensinando a palavra. Semana que vem começamos aula de grego. Se quiser estudar teologia comigo em qualquer lugar, é só me procurar. Meu WhatsApp no Brasil é 5511 967665787. Meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. Meu Instagram, @Roberto Cruvinel. Muito obrigado, Márcio. Legal, muito obrigado. E as lives continuam semanalmente, né? Continua as lives. Agora nós vamos abrir um novo trabalho agora, numa plataforma aqui, uns debates fortes à noite. Legal, muito bom. Forte abraço, um ótimo final de semana. Para vocês também, um abraço. Valeu. 2 em ponto, não há tempo para mais nada.